Esse episódio também está disponível em vídeo através do Spotify ou pelo YouTube do Inglês do Zero. Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. Eu sou o Teacher Jay e esse aqui é o Inglês do Zero, um dos maiores podcasts de inglês do Brasil. No episódio de hoje vamos falar sobre o ensino de inglês nas escolas públicas no Brasil. O modo de ensino é efetivo? Funciona? O professor tem autonomia na sala de aula? Só se ensina o verbo to be? É possível que o aluno desenvolva um bom nível de inglês através da escola pública? Essas e outras perguntas você verá respondidas no episódio de hoje. So without further ado, let's get started. Hello, guys! Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero. Primeiramente, já aviso que eu estou muito ruim da garganta. É importante que eu avise isso, principalmente num podcast onde o principal é o áudio e a voz. Eu estou com a garganta zoada, guys, peço perdão. E vocês vão reparar aí durante o episódio que eu dei algumas falhas na garganta, a voz não está muito boa. Peço desculpas aí, foge do meu controle e fiquem avisados, tá bom? No episódio de hoje nós recebemos o professor Marcelo Figueiredo. Ele é um cara que eu acompanho há um tempo já no Instagram e ele tem uma vasta experiência em ensinar inglês em escola pública. Ele também já ensinou inglês em cursinhos, também dá aulas particulares, então ele tem uma ótima experiência nas diferentes modalidades de ensino de inglês. Então, foi um bate-papo incrível, guys. Eu mudei a minha visão sobre o ensino de inglês em escola pública totalmente depois desse bate-papo. Espero que vocês gostem. Foi muito legal mesmo, tá bom? Avisando aqui que nós estamos há umas 2 semanas sem episódios do podcast, porque não é por conta da gripe, é porque minha filha nasceu, guys, dia 5/10, às 6h09 da noite, minha filha nasceu com 3,760 kg. Foi uma bênção, estamos muito felizes, estamos nesses últimos dias aí cuidando da nossa baby, né? Eu estou no momento de licença paternidade, então tem sido um momento muito mágico e especial, por isso que não tivemos episódios novos, tá? Esse episódio aqui a gente gravou faz um tempo já, eu consegui, enquanto minha filha dormia, editá-lo, né? Então foi bem legal, espero que vocês curtam esse esforço nosso aí, tá bom? Mas enfim, guys, voltando a falar do Marcelo e desse episódio, foi maravilhoso, eu gostei muito do bate-papo, espero que vocês curtam. Fiquem até o final aí, porque cada palavra que foi dita ali é importante que você preste atenção e veja se você vai mudar seu conceito sobre a escola pública ou vai manter o que você acha, tá? Não sei se você já tem uma opinião formada, se você não tiver também, ouça até o final. É bastante legal. Além de levantarmos as questões aí de ensino de inglês em escola pública, nós também passamos algumas dicas interessantes, então não perde esse bate-papo que foi muito legal. E let's go! Vamos para o bate-papo com o professor Marcelo. Vamos lá! Estou aqui com ele então, Marcelo Figueiredo. Marcelo, muito obrigado pela presença, meu amigo. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar participando. Boa! Nós nos conhecemos recentemente, Marcelo, pelo Instagram, né? Eu fiz algum post lá procurando professores, você falou comigo, e aí eu vi sua página, me apaixonei, eu achei o conteúdo muito bom, a estética da página é muito boa. E hoje em dia, quando você vê que o professor tem um capricho na página, dá vontade de seguir, dá vontade de acompanhar. Então, é um prazer conhecer e falar com você pela primeira vez, face to face. Eu agradeço os elogios, porque assim, eu também estou começando nesse no digital, né? E estou aprendendo bastante. Mas também eu tenho você como referência. Para mim, assim, você é uma das referências que eu tenho, que lá no meu Instagram eu sempre tenho aqueles que estão na estrela, os que estão na estrelinha, os favoritos. Então você está lá no meu favorito. Olha que honra, obrigado. Como eu já disse antes, né? Big fan. Big fan, obrigado, man. Ô Marcelo, antes da gente começar a falar do nosso bate-papo do tema de hoje, eu queria conhecer um pouco da sua trajetória como pessoa, como que você chegou onde você está, como você aprendeu inglês, qual que é a área que você atua e as coisas principais sobre sua carreira, pode ser? Sim, ok. Vou tentar ser um pouquinho sucinto, né? Eu comecei com inglês, na verdade, assim, a minha paixão começou lá na adolescência, com música. Então, Certo. eu sou movido a música. Os meus alunos que me conhecem, eles sabem. Se eles falam uma palavra, eu canto uma música, ou então ponho a música para eles. E dessa curiosidade, né, da música, e na minha época, assim como hoje também, as músicas eram basicamente 100% em inglês, né, Sim, na rádio. 100%. Tinha música em português, eu falo 100% para exagerar, porque era muita música em inglês. E começou a gerar esse interesse por querer cantar a música, acompanhar. Então, sendo influenciado também pela batida da música, que era muito boa, envolvente, cresceu essa paixão. Então, 2 paixões que eu tive na adolescência foi música e rádio. Fiquei Legal. apaixonado. Eu queria ser locutor.
Com essa voz linda que eu tenho, eu queria ser locutor. Aí daí pra frente, o que acontece? Eu, na minha época, eu não tinha assim, as condições para poder fazer um curso, igual muitas pessoas têm, né, hoje em dia, de Ah, peraí, ir morar na na cidade. época quando que estamos falando? Que época da Eita, história? vamos colocar lá. É aí que a gente fala a idade, né? Não tem problema. Quem me vê fala, mas você é tão novo, na brincadeira. É, vamos colocar lá para 90. Não, não, peraí. Eu sou ruim de data, né? Não se Vamos preocupe. lá, me ajuda aí. Tô com 45, eu tinha os meus 14, né? E naquela época a gente não tinha internet igual é hoje em dia, né? Então tudo que eu tinha era assim, um curso que eu comprei na banca, fui lá, olhei no catálogo, comprei o curso e comecei a estudar ali, meio que autodidata. O curso não era lá grande coisa, mas assim, foi como eu comecei. Depois, aos 18, nisso eu morava em Rio Claro, só para situar o Brasil, Rio Claro, estado do Rio, porque tem o Rio Ah, Claro, estado de São Paulo. tem mesmo, é verdade. Ok. É, e de lá eu mudei para Angra, Angra dos Reis, né? Também cidade praiana do estado do Rio. Legal. É, e lá, assim, trabalhando, eu comecei a fazer meu curso. Aí fiz curso mesmo, esses cursos de franquia, né? Você pode Que a falar, a gente. escola existe ainda ou é aquelas de bairro, assim? Ah, pode falar? Pode falar Pode o falar, curso? não tem problema. É o CCAA, o famoso CCA. CCA. Ok, legal. Eu, né, pessoalmente falando, eu ia falar personally speaking. Pode, Pessoalmente falando, pode, pode mixed up, eu não me tem problema. apaixonei, cara, pela didática, pelo curso, por tudo, sabe? Então, assim, eu ia, pelo menos eu ia estudar com um brilho nos olhos, Você começou sabe? cedo, então você tinha uns 14, 15 anos quando começou a estudar no Não, CCA. eu comecei autodidata, estudando sozinho aos 14 Ah, anos, sim, ok, né? ok. Aos 18 é que eu fui realmente trabalhar e começar a investir, Entendi. 18 né? anos CCA. Legal, legal. Boa. E só que aconteceu o seguinte, como eu tinha muita vontade, eu lembro que o curso na época eram 13 livros, né? Os níveis iam de 1 a 3, de 1 a 13. Então, assim, eu fiz um teste de nivelamento e pulei. Do 1 eu fui para o 7, Ótimo, o nível metade do 7. caminho. Boa, Eu, legal. eu fiquei impressionado, porque assim, nível 7 já era um, né, já estava mais avançado, mas E eu me tudo dei isso super no bem. autodidata. O autodidata que te deu essa bagagem pra chegar depois da metade do curso, né? Sim, sim, exatamente. Porque assim, eu só tinha feito aquele antes que eu te falei, que era um curso que você compra na banca hoje em dia, seria, né? Ou que É, você eu pega na aprendi violão internet. dessa forma, né? É, eu imagino que Olha que inglês devia legal. ser mais difícil ainda, né? Pois é. Aí depois trabalhando, eu fiz o curso e assim, mas eu me dedicava muito. De novo, naquela época a gente não tinha internet igual é hoje em dia. Então, eu comia o livro, basicamente. Então, eu lia, relia. O meu sonho era falar bem. Então, assim, eu repetia muito. E o material do CCI é muito bom, né? Então, assim, eu catava o CD, ouvia mais uma vez e realmente desenvolvi bastante. Boa, legal. E aí, quanto tempo que você ficou lá no CCA? Quando que você concluiu os 13 livros? Então, na verdade, eu fiquei lá mais uns 3 anos e meio, Legal, né? legal. Bastante Só que tempo. aí, Assim, um tempo isso. bom pra passar tudo, né? E só falando uma pincelada rapidinho, o inglês ele me deu oportunidade, primeiro em hotel, trabalhei um ano em hotel, Que e depois eu legal. trabalhei, depois eu trabalhei 10 anos numa agência de navegação, ou agência marítima. O que que é isso? Faz atendimento aos navios do porto, né? Angra é uma cidade portuária. Então, assim, esses 10 anos me deu muita experiência. Eu costumo falar para as pessoas, eu não tive muitas oportunidades de ir para fora, mas o Certo. mundo veio até mim através dos navios, né? Nossa, então você recebia gente do mundo inteiro através do porto ali, conversava com o pessoal, orientava. Que Sim, legal. É uma ótima sim. oportunidade de contato com gringos, né? É difícil o pessoal ter essa oportunidade assim, né? E era contato diário, né? Porque tanto assim, por e-mail, todos os nossos contatos, eles eram 100% em inglês, e quando eu ia fazer atendimento também. Então, eu tive muita experiência, assim, desde os americanos, britânicos, europeus no geral, asiáticos. Então, eu ouvia vários tipos de inglês, né, vindo do mundo. Era muito Legal. legal. Nossa, bacana demais. Ah, então tá. Então você concluiu o CCA e logo depois você já conseguiu usar o inglês pra Sim. conseguir um emprego melhor e pra mudar de área. Legal, sensacional. Sim, sim. Só que tudo se encaminhou também para eu ser professor. Aí eu comecei a fazer a faculdade, a minha tutora, a minha mentora, a minha professora é tutora, né? Era tutora também. Ela me convidou para dar aula nesse mesmo curso, cara, o CCAA. Ela falou, Marcelo, você tem um inglês muito legal, você precisa ir. E aí, de aluno, eu voltei como professor. Nossa, as voltas que a vida dá, hein? Que legal. Nossa, E imagina o depois, né? sentimento, né? Tipo, de você estar num lugar que você gostava tanto, admirava tanto e voltar pra lá sendo quem ensina, né? Sim, com certeza. Aí, assim, só para finalizar a história dessa minha trajetória, eu fiz concurso público, que geralmente os professores gostam de fazer, e Aham. hoje em dia eu trabalho em duas prefeituras, né? Uau. É,
Moro aqui em Volta Redonda e trabalho em duas prefeituras vizinhas. Da hora, legal. Então você trabalha hoje full time, você dá aula particular também, que eu sei, mas você trabalha também Sim. em duas escolas diferentes pela prefeitura. Desculpa a minha ignorância geográfica quanto ao Rio, mas é a prefeitura de Volta Redonda. Não, Volta Redonda eu moro. Aí Certo, aqui tem duas cidades vizinhas, certo. né? Eu tenho uma cidade que é Barra do Piraí, Barra do aí eu Piraí. sou concursado lá. Rio Claro, eu sou concursado lá também. Aqui eu só Legal. moro. Ah, e é fácil, é rápido pra chegar lá? Sim, eu escolhi ficar no meio porque era estratégico. Tipo, Ah, que meia hora para um, legal. meia hora para o outro. Ah, que ótimo. Não, aqui em São Paulo, em meia hora, você não vai pra lugar nenhum, literalmente pra Não lugar nenhum. vai. Nossa, ótima história, Marcelo, legal. E aí você considera que, na sua fase autodidata ali, você considera que a música foi um fator importante pra fazer você aprender mais rápido e melhor? Demais, demais. Pelo fato de eu gostar, fazia com que eu quisesse entender, então eu estudava mais. Então, hoje em dia, assim, muitas das coisas que eu falo, eu consigo lembrar um trecho de música. Nossa, é verdade, vem um gatilho automático do trecho da música, né? Olha, Gatilho então vamos automático. fazer um acordo aqui. Se o pessoal ficar até o final do episódio, no final do episódio você dá algumas dicas de como estudar inglês com música. Porque tem pessoas que acham que é só tocar ali e ouvir a música, né? Mas tem Uhum. estratégias por trás, imagino que você tinha algumas Tem estratégias, né? estratégias. Então vamos Tem. deixar para o final do episódio para o pessoal Tá ouvir combinado. lá no final. Beleza, meu amigo, vamos lá então. Marcelo, hoje eu te convidei então especialmente para falar mais sobre essa área de ensino público, né? Porque assim, eu saí da escola faz muito tempo já, eu saí, eu não lembro nem o ano. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 35. Então faz um tempão. A maioria do nosso público não está no ensino médio faz tempo também. A nossa maioria é até a partir dos 25 ali para cima. Então eu queria saber de você como que funciona a grade de ensino para você ensinar no ensino público. Existem cartilhas que você deve seguir, existem coisas que você pode, coisas que você não pode. Pode falar um pouco pra gente? Posso falar sim. Inclusive, né, já vem de uns anos para cá que a gente está aplicando as diretrizes que vêm da BNCC, que é a Base Comum Curricular. Legal. E essa base comum curricular, assim, né? Aí, de novo, tem pessoas que gostam muito, tem outros que não concordam, mas ela é interessante por quê? Porque ela dá um norte para gente. Então, quando você olha ali na base, você vai trabalhar habilidades. Ok, Então, assim, bacana. não é um currículo solto. Você sabe que você precisa trabalhar aquela habilidade ali com o aluno, e essa habilidade ela é abrangente. Desde o... Tem também, tá? O listening, o speaking, o reading e o writing. Então, você vai trabalhar dentro de habilidades. Legal. Ah, uma dúvida porque isso é uma coisa que a gente leva como verdade. Quem já fez ensino médio lá nos anos 2000, a lenda na escola só existe verbo to be. A gente aprende verbo to be da quinta até o primeiro ano. É verdade isso? Já foi verdade? É verdade ainda hoje? O que você tem a me dizer sobre isso? É verdade? É fato ou mito? É fato ou mito? Fato ou fake? A bem da verdade é que a gente explica para os alunos o seguinte: você acaba na escola em si meio que decorando esse termo, verbo to be. Por quê? A gente trabalha lá no sexto ano, né, a habilidade de você se apresentar, você dizer como você está se sentindo. Só que eu acho que quando você trabalha falando para o aluno, olha, vamos aprender o verbo to be. Então Certo. isso marca para ele. Fica verbo Marca, to be. marca. Tem razão, sim. E o desenrolar disso, a habilidade em si, eu acho que ele não consegue conectar o to be, o termo, com I am, you are, he is, she is, Ou né? de O que repente o aluno desligou, né? Ele ouviu que era verbo to be e não prestou atenção no resto. E tinha conteúdo ali. E ele gravou aquilo, ficou na cabeça dele, verbo to be. Até porque o nome, assim, ele chama atenção, né? Sim. Com os meus alunos, o que que eu faço? Eu só vou dizer para eles que é verbo to be mais lá na frente. Então, eu faço exatamente isso. Eu trabalho a habilidade. Olha, hoje a gente vai trabalhar a habilidade da gente de nos apresentar, dizer como estamos sentindo, dizer em que lugar que nós estamos. Então, eu começo a fazer essa dinâmica com eles. Verbo to be mesmo é mais lá para frente. Tanto que quando às vezes você aplica uma prova, se você colocar assim, ó, complete com verbo to be. Eles podem ficar perdidos. Tem que ser E a, complete a com questão, am, is ou are. Entendi. eu coloco dessa forma, com am, Perfeito. is ou are. O que acontece, essa brincadeira que as pessoas fazem do verbo to be, é que depois você vai aprender o present continuous, verbo to be. Certo. Você vai Easy. aprender o futuro com going to, tem verbo to be. Sim. Você vai aprender que você pode falar o futuro também usando o present continuous, verbo to be. Acaba se repetindo. Acho que isso fica muito assim na mente Quer deles, falar a né? sua idade Como também, verbo to be. O verbo to be é bem verbo to be. presente, né? Mas, no geral, o ensino da escola pública, ele é abrangente, ele abrange tudo, né? Mas acaba Legal. que
Isso cola na cabeça da pessoa. Não, fixou essa lenda urbana aí. Eu lembro que eu já tive professores muito bons, assim, na época do ensino médio. Professores que trabalhavam com bastante música, interpretação de texto. Mas eu já tive também professores que só trabalhavam mais essa parada de verbo to be mesmo. Não sabiam muito modelar. Acabou que prevaleceu esse mito. Mas me diz hoje em dia, Marcelo, como que você prepara a sua aula? A minha dúvida é assim, dúvida legítima. Chega um material na sua casa, você prepara a aula baseada no material? Tem algum tipo de liberdade para preparar uma aula avulsa? Como funciona? Então, acontece dessa forma, a gente tem que seguir a BNCC. Então, por exemplo, aqui na nossa rede, eu acho que em todas, né? Mas na nossa rede a gente tem um grupo de professores, né? A gente sempre troca ideia, a gente tem um coordenador que a gente vai, sei lá, se alguém tiver uma ideia diferente, um material, a gente sempre compartilha. Mas Legal. basicamente é isso, você pega aquela habilidade e você pode usar tanto o livro, você pode usar outros recursos, trazer algum vídeo, aí se for possível, né? Cada escola é uma escola. Se for possível você exibir um vídeo, fazer uma dinâmica, trazer uma música, aí você pode levar para enriquecer a sua aula. Eu, Ah, com os meus entendi. alunos, Então, é, basicamente, você prepara o material de acordo com o tema, não ao contrário, né? Não prepara. Entendi, faz sentido, faz sentido. é de acordo com as habilidades, porque a gente precisa Certo, seguir as habilidades. perfeito. E, dependendo também da habilidade, se a gente vê que não é muito viável, a gente faz adaptações. Ah, legal, legal. Depois você consegue pensar em algum exemplo para nos passar? Por exemplo, às vezes você tem que levar para o aluno ele analisar um infográfico, Ok. né? E às vezes o infográfico vai ser um pouco complexo para ele. Então a gente pega aquele infográfico e adapta dentro de um tema que seja um pouco mais simples para ele. Mais Por exemplo, palatável, lá no, né? li Legal. lá no livro, às vezes tá falando de um tema que não está muito ao alcance dele. E muitas das vezes também, no próprio livro está escrito assim, as instruções são meio que em inglês. Então você vai lá, Ok. faz uma adaptação para que fique mais palpável para ele. Eu trabalho muito a questão das palavras cognatas. Então, Importante. assim, é sempre assim, eu acho, só para fazer um parênteses interessante, eu comecei a minha carreira como professor em curso de inglês. Então, assim, no curso de inglês está tudo preparadinho, bonitinho. Sim. Quando eu cheguei na escola pública, eu falei, agora eu vou ter que ser criativo, porque era eu que tinha que Entendi. preparar Não há tudo. necessidade de uma criatividade muito grande quando o material já está pronto. É só você fazer o que está proposto ali, né? É meio que um Interessante. roteiro, você estuda e apresenta. Legal. Ah, ok. E você consegue listar as principais diferenças, assim, positivas e negativas de um curso e de uma escola? Né? Aí pela ótica do professor, não do aluno, viu, guys? Só pela ótica do professor. Não, exatamente, eu vejo por isso. Assim, o curso, de novo, você tem tudo muito preparadinho, então você tem um livro que já está pronto, caderno de exercício, e eu falo com experiência do curso que eu estudei, que eu dei aula, com muito exercício de listening. Então, assim, as aulas em si, apesar de ter uma abordagem comunicativa, você vê que dentro dessa comunicatividade, nessa comunicação, tem também várias etapas que você vai fazendo muita repetição dentro daquilo que você já falou, né? Legal, Então você importante, né? acaba meio que você acaba gravando mesmo. E Uhum. detalhe, as aulas também são 100% em inglês. E também o número de alunos, imagino que seja bem menor do que na escola, né? Exatamente. O número de alunos, assim, né, gigantescamente mais reduzido do que na escola. A escola, dependendo da escola, eu já ouvi um amigo meu que ele é da Prefeitura do Rio, pode chegar a 45 alunos. Gente, Então, é muito você difícil, né? Eu, imagina. eu não consigo imaginar quão difícil é controlar ainda mais adolescentes, né? Sexto ano ali, nossa, difícil demais. E a gente tem também essa questão você tem dois tempos de aula, dois tempos de, sei lá, dependendo da escola, 45 minutos, dependendo da escola, 50 minutos. Então, assim, essa também é uma grande diferença. Agora, a questão eu penso assim, né, do inglês, a gente acaba não conseguindo fazer uma aula na escola em si totalmente em inglês, porque você tem públicos variados, né? Uhum. Às vezes, se eu estiver fazendo um trabalho com os meus alunos que eu aplico inglês, às vezes vai vir alunos de outra escola que nunca viram. Talvez em escola particular o pessoal consiga fazer isso porque eles presumem que a pessoa tenha, o aluno particular tenha tido uma base forte ali nos primeiros anos, né? Mas na escola pública não tem como garantir que a pessoa tenha tido algum background, né? Essa é uma das questões, né? Por Uhum. exemplo, o meu concurso, ele é para quê? Para ensino fundamental 2. O que que é isso? É a partir do sexto ano. Certo. Então, teoricamente, eu não posso dar aula para quinto, quarto, o primeiro, o fundamental 1. Então, Fundamental 1, assim, o certo. aluno ele chega no sexto ano tendo aquele primeiro contato com o inglês. Muitos dele é o primeiro contato na vida. Ah, então tá, é verdade. Eu lembro que a minha primeira aula de inglês foi lá pela quinta, sexta série mesmo. A da primeira à quarta não tem, né? Comigo também. Legal. Comigo também.
eu só fui ter inglês, na minha época era quinta série, né? Então, eu só fui ter inglês na quinta série. É, eu Aí o também. que acontece? Se você tem o inglês a partir do primeiro ano, quando o aluno chega no sexto ano, ele está bem mais preparado. Com certeza, que isso, né? Com certeza. E aí dá pra você exigir mais dele, mas eu entendo o que você falou. Eu tenho essa premissa no meu podcast também. Eu presumo que todo mundo que chega aqui é novo e não tem uma bagagem no inglês. Então eu ensino do zero, sem ser 100% inglês também, pensando nesse público. Bacana. Mas, Tá. mas é possível sim, isso eu faço na escola, tá? É possível você fazer, porque muitas das vezes, ô Jader, a gente também subestima as crianças. Verdade. Então, em Nossa, é alguns verdade. momentos, eu falo assim, eu acho que uma das coisas que eu mais levo para os meus alunos é empatia. Eu quero mostrar para eles que eu estou ali para eles, que eu estou ali para mostrar para eles, tem um mundo novo que pode ser desbravado. O que que eu faço? Eu falo assim para eles, e eu falo inglês mesmo, eu falo, I don't want to speak Portuguese anymore. No, no, no Portuguese, English. E eles começam. Ah, não, não é mais português, não? É inglês? Então, aí eu vou. Como que isso funciona? Você levanta, eu não sou a pessoa que dá aula sentado, eu me mexo o tempo todo, e Certo. você vai falando inglês, você aponta, você mexe, você gesticula. Então, Certo. eles mesmos, eles compram essa ideia, ah, é isso que você quer falar, né? E É isso aquilo que você quer entretém eles falar. também, né? E prende a atenção deles, imagina. Sim, inclusive, tanto pode ser com o sexto ano que está chegando, ou um nono ano que, tipo assim, cheguei na escola hoje, não conheço essa turma. Se você fizer essa dinâmica, claro, né, você não vai fazer 100%, e você tiver esse traquejo, essa criatividade, você consegue fazer alguns momentos em inglês e eles participam super bem. Que legal, nossa, genial, hein, cara. Isso aí é difícil. Eu acho que eu não teria manha, não, viu, pra isso. Primeiro que você tem que ter o traquejo de falar em frente de muitas pessoas, sendo elas pessoas que não estão ali necessariamente por conta da matéria, né? Tem que prender a atenção deles, Exatamente. tem que ser lúdico e tem que passar o conteúdo. É um desafio gigante, né? Eu acho que o que faz a diferença hoje em dia com o inglês na escola, que a gente está tratando de escola pública, né? É essa questão mesmo, é você ganhar o aluno. Então, assim, não sei se eu já estou até respondendo uma pergunta que possa estar lá na frente, mas uma das minhas missões Não, fica à é levar vontade. Pode. isso. Uma das minhas missões com os meus alunos, que eu falo para eles, é fazer com que eles tenham gosto, eles entendam para que serve, eles entendam também que eles não podem dizer eu não sei nada. Aí eu começo a brincar com eles. Eles vão falar do videogame, do Free Fire, das redes sociais, das gírias, que muitas das vezes eles trazem gírias, e eu fico assim, o que que é isso? Eu não conheço as gírias que eles falam. Então eu Nossa. tenho que ir lá rapidinho pesquisar. Então, assim, dizer que não sabe nada não é verdade. Eu Essa já provo geração, isso ela para eles. tá muito mais imersa no inglês do que a nossa, né? Tem vários termos que eu tenho ouvido os jovenzinhos falar, mas assim, eu não dou aula pra eles, então é só pela internet. Ah, não tanquei alguma coisa, ou eu dropei a faculdade, olha que interessante do drop, né? E várias Verdade. outras, né? É muito engraçado. É interessante como misturam os idiomas, né? Sim, e quando eles falam alguma gíria, alguma coisa, eu já vou lá, eu não conheço a gíria, eu vou lá pesquisar, porque eu preciso saber se aquilo é uma coisa, tipo, aceitável, às vezes também, se não é, pode ser uma coisa desagradável, um palavrão, então eu já fico atento, vou lá rapidinho, pesquiso, aí eu vou ver que veio lá do videogame, da rede social, do TikTok, eu não sei. Então, assim, eles já Interessante. vêm com... Eles têm na vivência do Brasil todo no geral, né? A gente está falando de aluno, mas a gente convive com o inglês o tempo todo. Sim, sim. O mundo dos negócios também. Tem várias áreas ricas, né, nesse contato. Legal, então, ó, Totalmente. faltou você me falar alguma parte. Você me falou algumas coisas diferentes em relação ao curso e a escola. Principalmente o número de alunos, o material e tudo mais. Existe alguma coisa na escola pública que você acha que é melhor, ou em algum sentido diferente para positivo em relação ao curso? Então, essa pergunta é interessante porque eu considero que curso é uma dimensão, é um mundo, escola Certo. pública é outro mundo. Então, assim, eu acho que não dá para comparar muito quando você quer Legal. dizer assim, se a pessoa vai sair de lá falando ou não, né? Essa Eu é acho uma que, pergunta que tá aqui nas minhas anotações. É possível que o aluno vá exatamente. sair ali no nono ano aprendendo um mínimo necessário para entender um pouquinho? O que você acha?
Então, eu creio que falar propriamente dito, não. É Certo. possível que ele chegue com um conhecimento, sabendo que aquilo existe, né? Eu encontro ex-alunos meus que eles falam, poxa, professor, eu lembro da musiquinha, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Falar propriamente dito, você chegar para ele, vamos ter uma conversação, né? Porque isso teria que ser eu acho que teria que ser um consenso a nível nacional Sim. de vamos fazer dessa forma, focando exatamente na fala. Eu lembro que na minha época de escola, o nosso livro didático, por exemplo, ele era do. Eu não sei como é que acontecia isso no passado, né? Mas no passado, a gente comprava o livro, né? Uhum. E o livro também era do CCA, né? Era o Ah, mesmo livro, na que escola não pública? não era do Ah, curso. Eu não sei por que que isso acontecia, tá? certo. Tá, pessoal? Se alguém estiver ouvindo o podcast e fala assim, gente, eu nunca vi isso. Na minha escola acontecia. A gente comprava o livro, não era o livro do curso, mas era um livro para a escola. Vinha Mas do era um CCA, livro com conteúdo parecido. Ah, tinha até o logo da CCA. Tinha até. tudo, tudo. Ah, É, uau. eu posso sair um pouquinho só para pegar ele aqui, Pô, eu fica à consigo te vontade. mostrar. Fica à vontade, vai lá. Rapidinho. Ah, lembrando, pessoal, que esse episódio também tá disponível em vídeo, tá? Eu esqueci de avisar isso no começo, mas tá disponível em vídeo. E o Marcelo vai mostrar agora um livro, Rapidinho aqui na câmera, ele era assim, ó. New Efficient English. Ok. New Efficient English. Então, quando você abre, ele é bem parecido. Ele tinha as situações, Que e aí a legal. professora ia, pegava uns cartazes grandões, né? E que era a mesma figura que tinha no livro, e ia explicando pra gente. Né? Eu quero fazer até uma homenagem aqui à minha professora que me inspirou, que é a Eliane. Eu lembro que ela ia explicar, né? Que Mrs. Gordon está sentada debaixo da barraca de praia. E ela fazia assim: Mrs. Gordon is sitting under the beach umbrella. Eu nunca mais esqueci. Bem visual, né? Que pra quem não tá vendo em vídeo, vá lá pro YouTube e veja isso agora, que foi bem visual. Legal. Exatamente, esqueci que a gente está no gravado também. E só não fugindo da sua pergunta, né? Porque eu fujo muito dos assuntos. Eu O que que também, fica acontece? tranquilo. O que que acontece? A questão de o aluno sair falando, eu não posso te garantir. Vamos dizer que falando, tendo uma conversação mesmo? Não. É, Entendendo o rapidinho, deixa eu básico? só te interromper aí pra falar a minha visão nesse sentido. Nem teria Sim, como, né? Não teria como, não teria grade suficiente pra. Se fosse aula todo dia, tudo bem, durante o ano inteiro, para as mesmas pessoas, não tem como 45 crianças em 2 horas por semana ter um desenvolvimento tão acentuado, né? Impossível. exatamente. E fazendo um parênteses aqui, pessoal, a galera que está ouvindo aí, a gente ainda tem que administrar conflitos. Ah, sim, sempre tem, né? Tem muito? Então, depende da turma, varia bastante. Mas você administra conflitos, você administra a questão de, às vezes, e isso é realidade de escola pública, às vezes você vai lá, você preparou direitinho, vou levar os alunos para o auditório para assistir o filme. Você chega lá, o áudio não funciona. Ah, Chega vários lá, outra empecilhos. coisa não funciona, Sim, né? entendi. É por isso que eu sempre falo, a gente, professor de escola pública, a gente é muito criativo, né? Tem Além que ser, ter de, a arte de improvisar, né? Tem que ter alguma coisa sim, na manga. tem que sempre ter uma carta na manga. Mas é o que você falou. A gente não tem carga horária suficientemente para isso. A gente vê que as escolas bilíngues, por exemplo, eles têm inglês todos os dias, Sim, é né? tudo em inglês, né? Sim, é verdade. E realmente eles falam, porque o inglês eles têm todo dia. A escola não, você só tem esses dois tempos. Uma coisa que eu fiz com os meus alunos, principalmente na pandemia, né, foi criar um podcast Que para legal, que ok. eles. Sim, exatamente, para que eles pudessem o quê? Eu falava, já que a gente não vai ter esse contato, vocês vão me ouvir pelo áudio. E Bacana, depois boa eu ideia. comecei a usar isso. Quando a gente voltou para a sala, eu falei: olha, aqui a gente não aprendeu os números, então tá aqui, ó. O podcast está aqui, fez até um site na época. Fiz um site, ele acessava e a aula estava lá, o áudio, ele podia repetir. E eu, assim, da minha parte, né? Foi uma decisão minha, eu criei esse recurso para que pudesse ajudá-los. Nossa, interessante. Nossa, eu achei isso muito legal. E o pessoal engajou? Os alunos gostaram da ideia? Compraram a ideia? Então, na época da pandemia, até sim, né? Tá. Aí depois que voltou da pandemia, eu sempre falo, eu não sei essa questão dos adolescentes, mas eu falo assim, vocês ouviram? Ai, não funcionou. Ai, o meu celular não tem bateria, não tem, Sempre como é tem, que é? né? É o famoso cachorro comeu minha homework e tal. Exatamente. Então, assim, mas assim, alguns deles, eles dão um feedback legal. Eles dão um Ah, sempre feedback tem legal. aqueles alunos mais assíduos, assim, alunos mais engajados, né? Que aprendem independente da fonte, assim. Pode ser vendo um Sim. episódio de série que ele aprende bem, tendo uma aula por semana que ele aprende bem. É legal isso, né? Eu acho que você era Inclusive, assim, né? Quando você era aluno. Eu era assim também. Acho que é uma característica que teachers tiveram lá no passado, né? esse interesse, essa vontade, né? Sim, além do curso, né? Além do horário, né? Exatamente. Então, assim, a gente pode dizer que a ideia central da aula no ensino médio é mais uma introdução ao inglês, ao mundo do inglês, e o aluno saber
possibilidades, o essencial da língua. Basicamente é isso, né? Então, o que acontece? Inclusive, eu conversei com uns colegas meus, professores, falei, olha, eu vou participar de um podcast que vai falar de inglês na escola pública. Eu queria saber a opinião de vocês também, para que a gente possa falar junto, né? Não, que não seja somente eu. Aí alguns me responderam, e a gente falou, a gente teve a mesma fala. Nós somos educadores. Então, antes de mais nada, a gente está ali para mostrar um mundo novo para o aluno, Perfeito. mostrar que tem uma possibilidade. A gente também é muito real. Olha, talvez não vai ser possível que você saia falando, mas a gente tem as ferramentas aqui que você pode usar, que é o celular, que são os aplicativos, até porque, na verdade, nenhuma escola, nenhum curso, nenhum intercâmbio faz a pessoa falar. Quem vai falar é Sim, ela, né? perfeito. Eu sempre falo isso. Eu acho perfeita essa colocação. Nós somos semeadores, somos Sim. semeadores. Nossa, muito interessante. Muito interessante e eu imagino que é tipo ensinar com barreiras, né? O que você falou, tem muito conflito, tem muita desatenção. Você tem alguma técnica para prender a atenção dos alunos quando tá um caos, assim? Sim, e assim, acho que o principal é a gente entender que, antes de mais nada, eles são crianças, Sim, né? eles são Eu crianças, é costumo, importante eu pontuar isso. costumo brincar com as pessoas, eu falo assim, quem é o adulto da relação? Somos nós. Então, Mas eu assim, imagino que criança, isso some na cabeça de vez em quando, na hora da raiva, né? exatamente. Mas eu passei a mudar a minha forma de ver a escola quando eu entendi que realmente eles eram crianças, entendi que eles eram agitados, que eles gostavam de se movimentar, e como eu também não sou quieto, eu sou bem inquieto, eu me mexo muito, eu usei isso ao meu favor. Então, assim, se às vezes a gente está no momento de aula e eles falam alguma coisa que não tem nada a ver com a aula, eu trago aquilo para minha aula. Eu trago Ah, aquilo, uma boa. gíria. Boa técnica. Sim, uma gíria, um meme, alguma coisa. Geralmente, por exemplo, eu tenho uma turma que, quando eu falo alguma coisa que eles acham que foi bonito, né? Eles pegam um meme que eu não sei de onde que saiu, que eles falam, que lindo, mano! Não conheço. Esse eu não Desse não, conheço. que lindo, cara! Então, assim, a gente brinca. Quando eles veem, a aula já tá acabando e eles não perceberam. Legal, legal. E você consegue trabalhar com música? Inglês com música com o pessoal da escola? Consigo, assim, por exemplo, eu deixo muito espaço aberto para eles também. Eu compro muito a ideia deles. Então, assim, eu estava dando uma aula e eu não sei por qual motivo, eles começaram com Nobody Wanna See Us Together. Certo. Aí eu já faço assim, eu já levantei, já identifiquei que, nossa, vocês conhecem essa música? Ah, conheço. E Nossa, como tal, não sei chegou o nessa quê. geração, né? É porque é bem antiga essa música, né? Mas hoje em dia o TikTok está trazendo essas músicas de volta, Ah, que né? A legal. internet está trazendo, o Instagram está trazendo os memes por aí. Aí eu falo para eles, então vamos aprender a cantar direitinho? Vamos? Eu paro a aula, ligo a caixinha, trabalho com eles, eles cantam assim lindamente. Que bacana, Marcelo. É bem gratificante, eu imagino, né, cara, o trabalho que você tem feito. Faz quanto tempo que você tá nessa área de ensinar em escola Eu- pública? Na escola pública desde 2014. Desde 2014. Nossa, quase 9 anos. Tem algum Isso. momento marcante que você lembra? Algum momento horrível que você lembra? Alguma coisa que sua mente registrou diferentemente? Cara, eu acho que os momentos mais marcantes, assim, que a gente fala que não são bons, né? Eu não vou dizer que sejam desagradáveis. Acho que foi aquele momento em que teve conflito e eu não soube o que fazer, Ah, né? nossa. Por quê? Porque eu percebi que eu não estava tendo aquele controle de turma, quando eu percebi que as coisas não davam certo, quando eu achava que estava tudo horrível. Mas o momento bom foi quando eu percebi que aquilo era a visão que eu tinha, não era horrível, era eu que estava vendo horrível. Ah, Essa a questão gente é muito autocrítico, né? Quando a gente olha pra nós Exatamente. mesmos. Certo. Você quer ver um exemplo legal? Você prepara aquela aula, você fala, nossa, essa aula vai ser muito legal. Aí você, uma dinâmica, né? Preparei uma dinâmica com eles de balão, de estourar, virou uma zona, uma bagunça. E o outro tropeçou no outro, que bateu no outro. Aí você chega no final da aula e você fala, eu nunca mais eu faço isso com vocês, eu não brinco mais com vocês, não dá porque vocês não colaboram. Aí chega, uns meses depois, o aluno fala assim, professor, faz aquela brincadeira com a gente de novo. Lembra quando você fez aquela brincadeira que era para a gente aprender a trabalhar em grupo? Aí eu falo, poxa, então Se o lembraram? horrível da aula estava na minha mente, não na deles. Né? Nossa, bacana, Às bacana. vezes a questão do você falar assim, poxa, mas vocês não prestam atenção, mas vocês não estudam. Aí aquele aluno às vezes até saiu da escola. Lembra, professor, quando você dava aquela aula X? Aí eu, você tá de brincadeira. Ainda bem que Você assim, né? lembra? Você tá de brincadeira Nossa. comigo. Você nem prestava atenção, cara. Ele, não, mas eu lembro. Que legal. Nossa, bacana, bacana demais. E então, cara, você é perfeito, porque hoje você dá aula particular pela internet, Sim, você já deu aula em cursinho, já deu aula e dá aula em escola pública. Você passou por todos os espectros ali do professor, né? sim. Qual o seu favorito? Qual que é o mais gratificante?
Então, cada um tem a sua especificidade, né? Certo. Cada um é legal de um jeito, né? Por exemplo, no particular, aqui no online, o meu público é adulto, só trabalho com adultos. É o que eu Sim. falo, na escola, eu quero as crianças, eu gosto de estar com eles, é bom estar com eles, eles trazem uma energia boa. Dá trabalho, gente, Muito não tô trabalho. romantizando a escola, não, tá? Até porque, assim, o que a gente vê na mídia é exatamente o contrário. Mas então, para poder reverter isso, eu estou procurando me adaptar. Então, assim, escola pública, ou que fosse uma particular também, eu estou falando que é minha atuação na pública. Eu gosto muito de estar com adolescentes. Gosto muito. Legal. Ah, legal. E é uma oportunidade que você naturalmente não teria se fosse trabalhando no particular, porque não é o público que você atinge naturalmente, né? Sim, e nesse caso, por exemplo, dos cursos também é outra dinâmica. Então, eu gosto Nos do cursos, curso. é mais adolescente ou é sortido? É diverso? Não, depende. Vamos supor, na parte da tarde geralmente são mais adolescentes, à noite adultos. Ah, Então, faz sentido. assim, Ok, depois do trabalho e tal. eu me dou bem com todos os públicos, mas cada lugar tem uma dinâmica diferente. Então, é um gostar diferente. Marcelo, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, se não for, se você puder, como é que foi sua experiência de primeira aula? Como foi sua primeira aula na escola pública? Foi pior do que você pensava, melhor, diferente? Como é que foi? Então, você faz o concurso, você passa, você fica mega feliz, né? E você chega lá e fala: Olha, vim começar. Aí a pessoa, Tom, então você vai para a escola tal e vai. Aí você fica assim, meio perdido. Tá, e o que que eu faço? Bom, é contigo, você que é o professor. Então, assim, a minha primeira aula, já abrindo parênteses antes, eu vou falar na perspectiva daquela pessoa que já vinha de curso. Eu já estava dando aula há 7 anos em curso, Sim, tá? então você tava com um padrão alto ali de ensino, um padrão diferente, pelo Exatamente. menos, E né? eu, Legal. e eu querendo ir para a escola pública, claro, para poder ensinar o meu inglês. Quando eu cheguei, só que a minha primeira turma foi a turma de nono ano. Certo. Da minha experiência de curso, quando eu cheguei, eu percebi que eles sabiam muito pouco mesmo. Como eu também não tinha experiência de estar numa sala, né, com tipo 19, 20, 30 alunos, eu não sei, na época, acho que eram uns 25, eu já fiquei espantado, com aquele público, né, ali me olhando, era um cara estranho que estava chegando. Geralmente na escola acontece isso. Quando chega um professor novo, eu sou concursado, né? Eu sou de concurso. O que era contratado precisa sair. Então, se os alunos já têm uma empatia com o que era contratado, aquele que já estava, o que chega, ele já Já tem uma chega com uma rejeição. barreira, sim. Nossa. Eu não tive a rejeição. Acho que o que eu tive ali foi só inexperiência mesmo. Então, assim, para mim, dentro dessa perspectiva, foi chocante, porque eu percebi que eles não sabiam muita coisa, né, de acordo com a experiência que eu tinha, Mas eu, e eu eu entendi o entrei ponto de vista, porque você chegou no nono, supondo que desde o quinto eles tinham. Então até o nono já teria alguma coisa mais consistente. que fosse pouco, mas que fosse, Sim, né? E entendi. assim, e eles me olhando assim, acho que eles ficaram assustados, um professor novo, e eu tentava interagir com eles, eu não conseguia, né? E a voz ia ficando seca, ficando nervoso. E o que depois vieram a ser uma turma muito legal. E detalhe também, né? Eu cheguei tipo no quase na metade do segundo tempo. Eu cheguei, entrei em setembro, já era quase quarto bimestre, né? Então Ah, já nossa. Então não deu tempo de já construir uma estava em conexão muito andamento. grande no ano inteiro, né? Já foi do meio pro final. Sim. Mas foi a questão mesmo de inexperiência, sabe? E assim, a princípio, os primeiros meses eu achei muito difícil. Só que depois eu fui entendendo, aquela questão que eu te falei antes, eu fui entendendo que eu que tinha que ser criativo, né? Aí eu Sim. comecei a usar isso ao meu favor. Foi quando começaram a aparecer as ideias de como que eu posso fazer essa aula Você e lembra ganhar qual esses foi alunos. o primeiro tópico abordado na primeira aula? Não lembro, eu não lembro. Eu lembro que eu estava tentando bater um papo com eles, assim, tipo, o que que vocês sabem de inglês? Então, em vez de eu perguntar o que que vocês sabem de inglês, eu poderia perguntar: vocês jogam videogame? Vocês assistem filme? Buscar por uma outra perspectiva. Então, a minha experiência fez com que fosse bem marcante essa primeira aula. E qual que é a cara da criançada? Eles estavam com cara de ué, cara de tipo, o que que tá acontecendo? Eles ficavam assim olhando, assim, bem tímidos, bem com vergonha, né? Então, assim, era uma pessoa nova chegando. E detalhe, e fizeram muita propaganda minha lá, porque falou, nossa, vai chegar um professor aí.
Ele dá aula em curso. Nossa, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Você suga bastante dele, tá? Aprende bastante com ele. Porque, assim, eu não era conhecido pelos alunos, mas pelos professores, pela comunidade em si, eu de certa forma, já era. Nossa, eu acho que não. Você acha que é um caminho natural sair do curso e ir para a escola pública? Ah, depende se a pessoa realmente tiver interesse, tipo, porque as pessoas sempre, a gente pensa, né, ser servidor público, tem aquela questão de você desejar ser, porque você tem aquela, não Estabilidade. sei se eu posso chamar de pseudo, estabilidade, Certo. né? Aham. Você acaba fazendo, mas é possível sim. Ah, bacana, bacana. Você consegue me dizer alguma aula que você trabalhe com o pessoal que tem uma boa dinâmica, que você consegue, que engaja bastante os alunos? Sim, é engraçado porque à medida que você vai dando aula, principalmente na escola pública, que eu disse que você tem que ser criativo, as coisas vão aparecendo. E aquela aula que você dava antes, agora ela modificou. Vou dar um exemplo aqui bem legal que eu faço com os meus alunos. Certo. Eu costumo fazer como é que eu posso dizer? Uma introdução que seja atraente para eles. Olha, vamos lá, eu tenho um desafio para vocês. Se você falar que tem desafio, você já ganha. Sim, eles já Então, ficam, certo, competitivos, né? tem um desafio, vai ter uma dinâmica, ó, vai ter uma dinâmica no final, mas tem que prestar atenção. Aí você já ganha a atenção deles. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou explicar para vocês uma matéria aqui, porque às vezes, na verdade, isso vem até do aluno. Professor, por que que toda vez que você escreve a data, você coloca um TH em cima, TH pequenininho né? em cima. É, Eu tinha essa dúvida mas quando eu era aluno também, eu lembro. mas o outro dia você não colocou TH. Por que que você... Ah, então tá bom, vamos lá. Vou explicar isso para vocês, mas deixa eu falar. Isso aqui eu te explico em 5 minutos. Você acha que é possível aprender em 5 minutos? Ah, eu não sei. Vamos ver se o professor consegue? Então vamos ver. Aí eu começo lá explicando para eles. O que que eu fiz com os números ordinais? Eu falo assim para eles: ó, eu vou te explicar números ordinais, as duas letrinhas, eu vou te explicar do número 1 ao 4. Se você souber do número 1 ao 4, o resto você sabe. Ah, é mesmo? Aí eu vou fazendo aquela coisa que parece um apresentador de televisão, né? Então, assim, eu sou muito, eu mexo muito, Gesticula, eu brinco cênico, né? com Tem eles, uma eu, cenicidade. eu ponho muita entonação no que eu falo. Eu falo, então vamos lá. Toda vez que você ouvir ou você ler, pode ser o one, você vai colocar ST. Toda vez que você ouvir dois, ND. Toda vez que você ouvir três, RD. Beleza? Tá prestando É. atenção? Aí eu dinamizo bastante, coloco um número, eu falo para eles, olha, pode ser um número gigantesco, que não tem problema não. Terminou com você leu ST, 2 ND, 3 RD. E o resto, TH. Aí o que que eu faço? Crio uma musiquinha. Olha, Ah, aí que legal. Eu adoro né? isso daí. Olha, Vamos lá. vamos lá então, ó. Acompanha comigo. ST, 2 ND, 3 RD e o resto, TH. Já faço isso. Que legal. Aí eu falo para eles: olha, vocês prestaram bastante atenção mesmo, que agora vem a parte do desafio, hein? Quero ver se vocês vão acertar. Porque no começo todo mundo acerta. Aí eu vou lá, coloco o número 31, 4.501. Aí eu vou lá, coloco 411. Aí eles, ST. Eu falei, não, mas espera aí, que número que tá aqui? Não, é o número 11. Ah, é 11 ou é 1? Ah, é 11, então vai ser TH. Aí eu faço isso com os outros números. Que Aí eu falo para legal. eles: já deu 5 minutos? Não, eu expliquei. Você entendeu a dinâmica, né? Sim, não, genial. E pega É. bem a atenção deles, né? Só que depois eu falo assim para eles, aí eu ganho os meus alunos assim, olha, vou ser sincero com vocês, se eu fosse explicar isso daqui, eu ia levar uma aula inteira, eu ia ter que encher o quadro de número até eu sei lá quanto para você entender. Tá vendo? Ficou mais prático. Então, aí quando eles vão fazer a prova, que tem que ou colocar a data, aí toda vez que tem aula eu falo para eles, ó, hoje é May 23rd, vai ser o quê? Aí eles, RD. Então, eles Ah, gostam de nossa, que participar. legal, que legal. Então, Jader, uma das coisas assim, que eu uso ao meu favor é esse meu próprio jeito que eu tenho, de dinamizar as coisas. Pego um assunto que, a princípio, né, seria chato de você explicar, Esse é trocar um por uma deles. outra Esse é um assunto dinâmica. bem chatinho de ensinar, né? Os números ordinais. Sim, sim. Aí é isso. Uma das coisas que eu faço. Você viu outro dia, não sei se você lembra que eu postei que estava fazendo Will Rock? Aham, eu vi, Will. sim. Então, isso daí partiu deles, na verdade, né? Porque a gente estava fazendo as brincadeiras de bater e eles começaram com pá, pá. Aí eu compro a Ah, ideia legal. deles. Eu não falo para eles, olha, para com isso daí que a gente vai fazer aula. Não, vamos parar a aula para a gente fazer isso daí. Eu Isso priorizo o que é eles bacana trazem. da sua parte, porque eu acho que tem professor que isso gera frustração no professor, né? Não, eu tava planejando A e o aluno. E eu vou ter que mudar tudo porque o aluno se distraiu. É, mas que bom, né? Você consegue agarrar mais o interesse do aluno, né? Do que do cronograma em si, né? Exatamente. Perfeito, muito bem. Marcelão, então, eu queria falar agora especificamente da rede pública onde você atua. E eu queria saber o seguinte: se o prefeito fulano chegasse e falasse, Marcelo, quero criar uma nova
grade aqui para ensino de inglês na rede pública? Se você tivesse a liberdade para mexer no currículo conforme você quisesse, o que você faria de diferente? Olha, vou ser bem sincero que eu já sonhei com isso. Eu acho que o inglês, ele deveria ser tratado de forma um pouquinho separada do currículo. Essa questão do peso da nota, de você ficar cobrando tanto o aluno, porque eu acho até injusto um aluno que está chegando no sexto ano, ele ser obrigado a escrever important, saber escrever important, sendo que no português é importante. Saber escrever, eu não sei, comfortable, sendo que comfortable no inglês é com N, né? E o confortável é com N também? É isso? Não, é com M, confortável. Aqui em português é N, em inglês é M, comfortable, Exatamente, ao contrário. O que eu quis isso. dizer foi o seguinte: às vezes ele se confundir com essa transição de português com inglês, aí ficar cobrando assim do Até a aluno. gente se Eu transformo. confunde. Sim, eu toda hora nossa, será que beginning tem 2 Gs? Eu sempre fico pensando essas coisas Exatamente. direto, acontece sempre. Se eu pudesse, Marcelo, né, o meu pessoal mesmo profissional, eu transformaria o inglês em algo que fosse assim uma dinâmica em que a gente pudesse trabalhar realmente até chegar na habilidade do aluno falar, né, com a comunicação, que a gente trouxesse essa comunicação. Claro que teria que ser todo mundo junto, né? Então Sim. assim, eu criaria, é como se fosse um curso, né, dentro da escola, tivesse uma sala só para aquilo, né, tivesse uma estrutura, não precisava ter grande tecnologia, não, mas que tivesse um mínimo que o aluno pudesse chegar ali e viver aquele inglês. Nossa, essa parte da tecnologia faz diferença, né? Se tiver um material bom online, para cada um fazer 10 minutinhos ali individual, né? Isso faz diferença, né? Tá legal. Então Sim, você iria mais para um approach de comunicação, de meio que imersão ali na sala, para tentar puxar mais conteúdo da galera. exatamente. É que, assim, dentro das possibilidades e do tempo, a gente meio que faz isso. Então, os meus alunos, não todos, né? Também eu não obrigo, mas eu tenho muitos alunos que chegam para mim, teacher, may I go to the bathroom? Eles Uhum. falam. Ah, que bonitinho, legal. Eles falam, excuse me. E às vezes eu chego na escola, bom dia, teacher, good morning. Eles te corrigem, né? Que bonitinhos. E, ô Marcelo, tem alguma coisa pontual hoje em dia que você mudaria? Alguma coisa que, tipo, putz, esse ponto, se eu mudar só esse ponto, já daria uma mudança legal no jeito que as coisas Eu andam? mudaria. Eu acho que eu mudaria os livros em si que a gente recebe. Eu acho que os livros, eles são muito bons. Certo. Só que eles são bons demais. Eles são bons a um nível muito alto, né? É alguém que tá Mo- começando a dirigir, você dá uma Ferrari 0 km pra ele, né? Entendi. Eu acho até que se o aluno aprendesse tudo que está no livro de sexto ao nono, ele sairia, tipo, vamos fazer um TOEFL, né? Entendi, Eu acho, entendi. Tem que para mim, adaptar eu mais acho que pra são. realidade, você acha? Sim, e seria uma coisa mais sucinta e que focasse ali, que o aluno ele trabalhasse as quatro habilidades, mas que ele tivesse tempo para isso, né? Então, se você pega uma lição, é uma lição longa, extensa, tem muitas habilidades, muitas coisas, muitas informações, e às vezes um texto lá de sétimo ano está com um texto gigantesco em inglês, então eu não vejo muita, não é produtivo. Faz sentido demais. E, man, você que já andou por todas as áreas de ensino aí, tanto curso quanto, enfim, já falamos várias vezes aqui. Eu queria saber de você, por que que temos escolas particulares, por que que temos escolas bilíngues, escolas públicas, em inglês desde a quinta série e no Brasil, de acordo com pesquisas, apenas 5% das pessoas falam inglês a nível de fluência. Aonde você consegue ver que há um gap aí pra gente? Porque assim, por exemplo, Portugal é um país falante de língua portuguesa, porém, lá eles falam muito mais inglês do que os brasileiros, né? E será que é só a geografia, porque tá perto da Inglaterra ali, ou tem outras coisas? O que que você acha? Pode ser sim, essa proximidade, o acesso que eles têm, né? Eu acho que o fluxo das pessoas transitando entre os países, isso daí ajuda bastante. Em questão de Brasil, eu considero o seguinte: a gente tem essa ideia de que você vai sair da escola pública sem falar inglês. Então, assim, a gente vê, eu também, quando eu dei aula em curso, eu tinha alunos que falavam muito bem, e tinha alunos que chegavam no nível avançado e não estavam falando nada, Sim, né? Então, você vê, se a gente só costuma ver a perspectiva da escola pública. Ah, lá você não aprende inglês. Tá, sim. beleza. Aí você vai ver, tem
tanto curso espalhado por aí, os cursos mesmo, né, as marcas, as franquias, por assim dizer, e você tem essa estatística que você falou aí. Se tem tanta gente estudando inglês no Brasil, por que que a estatística diz que só 5% fala e 1% tem domínio, né? Então, eu Nossa. acho que a questão aí também vai muito pessoal. Eu acho que vai do investimento da pessoa, do interesse, até porque eu penso que manter inglês no Brasil, se você não sai, se você não tem contato, se você não trabalha numa empresa, é uma tarefa muito difícil. Manter, entendi, faz sentido. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, dizem por aí que a escola pública não ensina bem, por isso que os brasileiros não falam. Porém, o que você falou é muito verdade. Tem muita escola particular, tem muito cursinho, tem muita escola bilíngue, escola que tem inglês desde a primeira série. Mesmo assim, esse número parece não aumentar. Então, é algo além do que apenas quem está ensinando, né? Tem outros fatores aí, né? Tem outros fatores porque não é possível você ter tantos cursos, você ter tantas. Eu não estou falando as bilíngues, eu acho até que é mais possível devido a essa exposição todos os Ah, eu dias, acho aquela. que. Mas é muito É uma pouco outra acessível dinâmica. financeiramente, né? Aí que É tá. outra dinâmica. Mas a questão de ter tantos cursos e a gente ter essa estatística aí é bem estranho, né? Nossa, boa reflexão, de fato. E a gente só culpar a escola pública, né? Pois é. Pois é, man. Nossa, bom ponto de vista, bom ponto de vista. E interessante, mas assim, tem vários. É porque você vai pra Europa da vida, o que você falou é verdade. Você pega um ônibus de 3 horas, você tá. De qualquer lugar da Europa pra qualquer lugar da Europa é 3 ou 5 horas no máximo. Então, esse intercâmbio é bem legal. Só que olha que interessante, nós brasileiros temos um acesso facilitado ali a países da América do Sul, né? Argentina, Venezuela e outros países. E a gente não Exatamente. fala muito espanhol também, né? E nem por isso falamos espanhol. Pois é, o que acontece no Brasil? Tem alguma coisa que eu não tô conseguindo chegar ao ponto de onde que é, né? Onde que tá esse. Enfim. Exatamente. Sabe algo que eu gostaria de pontuar também? Acontece o seguinte, né? A gente, de novo, né? A escola, o curso, o bilíngue, sei lá, ele não vai falar por você, é você que vai ter que falar. Eu já Certo. tive alunos que já foram alunos meus no curso, foi fazer intercâmbio, já era nível avançado, foi falando pouco, voltou falando mesmo pouco. Sim. E tem acontecido, Nossa, a real. gente a gente que está trabalhando particular também no online, a gente tem tido procura de pessoas para estudar inglês com a gente, mas são pessoas que moram lá fora, nos Estados Unidos, A na grande Inglaterra, maioria, e eles. 90% dos meus alunos são de fora. Loucura, né? Exatamente, É porque os que exatamente. estão lá fora, eles ganham em dólar, é mais fácil pagar. E eles precisam mais do que os que estão aqui, né? Então acho que por isso que eles preenchem mais as agendas dos professores por aí, né? Só que a diferença é que eles estão lá, né? Eles estão lá, eles estão no convívio onde se fala o inglês. Pois é. Cara, é porque isso daí eu sempre tento defender o pessoal que tá lá fora e não fala inglês, porque o pessoal vai no modo survival total, porque tem que trabalhar muito pra conseguir se manter e mandar dinheiro pra família. Então eles acabam não tendo tempo pra contato, né? Às vezes a gente tem Não mais tem. contato aqui no Brasil do que eles lá fora. Isso é muito louco, né? Sim, E não, nossa, doideira. esse ponto eu só levantei esse ponto para a gente entender assim que você pode aprender inglês em qualquer lugar, Não, perfeito, né? isso daí que você falou é perfeito. É porque o pessoal acha que é a geografia que é o principal fator, mas nem sempre, né? Porque o pessoal tá lá É. e ainda assim eles não conseguem aprender a maioria, né? Não, e a galera que tá lá estão lá para trabalhar Pra mesmo, estão para trabalhar trabalhar. total. Nossa, que curioso, curioso. Vamos, ô, pessoal, quem tá ouvindo a gente aí, reflita conosco, tente fazer a gente chegar a um porquê aqui. Por que brasileiros não falam inglês? Que loucura. Eu tenho uma teoria também, ver o que que você acha. Eu acho que o Hum, inglês que a gente estuda, tanto nos cursos quanto na escola, é meio que inglês de vestibular. Porque a gente quer passar na aham. USP, a gente quer passar na Federal. Então tem que aprender como analisar um texto de uma forma. É meio que o inglês do Enem, né? Então talvez isso não tem um approach tão comunicativo também como lá fora, talvez. E eu acho que cursinho, cara, querendo ou não, não é tão acessível financeiramente pra grande população assim. O que que você acha? É um pouco custoso, né? Dependendo do curso. Exatamente. Eu, na época, eu fiz por quê? Tava entrando para a vida, tava começando a trabalhar. Então, assim, eu tinha aquela possibilidade de pagar, comprometer, assim, grande parte do meu orçamento Sim. e investir.
né? E nem todo Comigo mundo foi a tem essa mesma coisa. Foi a oportunidade. mesma coisa. Eu tive E que tirar 90% do salário pra tentar aprender. E deu certo. Comigo deu certo contigo, né? foi doído, foi doído. É porque barato não é. É, guys, é o seguinte, hoje em dia tem material de graça, né? Tem o Inglês do Zero, tem o podcast do Marcelo, o canal, o Instagram do Marcelo. Mas o gratuito não vai te levar tão longe, né? Tem um limite ali. Tem uma hora que você vai precisar ou se esforçar o triplo ou pagar pra ter um material mais organizado. Não tem jeito, né? Exatamente. É como se você tivesse no. O gratuito, ele meio que assim, é como se você estivesse num supermercado onde os produtos estivessem todos misturados, né? Quando você, quando Boa. você faz um curso, a pessoa vai te mostrar, o professor vai te mostrar as prateleiras certinho onde você vai chegar nos produtos. Corredor 9, prateleira 2. Tipo, me encontra um leite condensado aí nesse mercado de 1.000 metros quadrados. Impossível, né? Exatamente, exatamente. Né, a minha fala enquanto professor de inglês de escola pública, eu quero deixar bem claro que nós somos semeadores. A gente está semeando ali e os frutos a gente só vai ver lá na frente. Então, assim, mais do que tudo, somos educadores, a gente está ali para mostrar um mundo novo para aquelas crianças. Eu tinha alunos, né? Existe aqui na região, alunos que moram no sertão, que nem Luiz tem. Uau, Então, na sua assim, região? Que interessante. sim, aí você fala para a pessoa shopping, ela, o que que é isso? Uau, really? Acontece. Né? Caramba. Você imagina o Brasil afora aí, Aí como é é que que não é? tá, se tem um currículo nacional nacional único pra todo o Brasil que é tão diverso, já é difícil aí o desafio, né? É aí que a gente tem que fazer as adaptações, é aí que a gente tem que atender o público de acordo com o que ele precisa, né? Não Uau. exatamente de acordo com o que tem que ser. Perfeito, muito bem, Marcelão. Marcelão, pra gente terminar o bate-papo de hoje, eu queria já que você passasse as suas redes sociais, como que o pessoal entra em contato contigo, e depois eu vou pedir pra você dar aquele passo a passo de como você fazia pra aprender com música, tá? Que o pessoal tá aqui esperando essa dica extra também, fechou? Tá certo, tá certo. Então, vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é arroba, né, o profe, com Profe, Marcelo Figueiredo. Aham. Profe Marcelo Figueiredo. Isso lá no Figueiredo ou Instagram. tem tem, né? Pois Figueiredo e é, cara. Figueiredo. O meu é Figueiredo, não tem o I no meio, ou seja, eu não Sim. faço parte do clã dos Figueiredos. Ah, os Figueiredos são os X, entende? Bacana. E vamos. Ah, uma pergunta importante aqui é: ketchup na pizza sim ou não? Para mim, sim. Uva passa no hot dog, sim ou não? Não. Ovo de No way. codorna, ovo de codorna, não. No way. Sem condições. Que bom. Tá, desculpa aí. Vamos voltar pra pauta que é inglês com música. Como que você fazia pra aprender inglês com música? Você traduzia, só ouvia, como é que era? Então, no começo era assim, né? No começo, de novo, a gente não tinha essa acessibilidade que a gente tem hoje em dia. Então, quando eu comecei inglês com música, era ouvir e tentar imitar. Só ia, tipo, no ia, no ou mesmo, sabe? Legal, legal. Eu ia pegando os sons, aí depois, quando eu comecei a ter acesso a letras, né, o que que eu fazia? Eu primeiro ia ouvindo, quando eu comecei a ter um entendimento maior, eu primeiro eu ouvia uma segunda vez, ia tentando identificar algumas palavras, aí ia colocando ali as palavras. Depois, eu ia e pegava a letra, ia comparando o que que eu tinha entendido. E era Isso aí engraçado que, às vezes, depois de ouvir muito, né? Não foi só uma vez, assim, depois de ouvir várias e várias vezes. a bem da verdade, eu faço isso até hoje, tá? Legal. Apesar da minha longa experiência com inglês, né? Eu falo para as pessoas, gente, tem que ter humildade para reconhecer. Nem Sim, tudo a gente boa. entende, não. Não, Então, assim, perfeito, Cris. dependendo da música, você entende 100%. Dependendo da música, você pega umas coisas ali. Então, eu ouvia várias vezes, né? Me esforçava ao máximo. Eu não queria pegar a letra, não queria. Eu queria tentar entender. Falava, não, a minha mente vai funcionar em algum momento. Gênio. Quando eu Legal give isso daí. up, quando eu desisti, até porque a gente tem que ter isso, pessoal, em mente. Até em português a gente não entende certas coisas que as pessoas estão falando. Então, Olha, tranquilo, não música até entende? hoje. Tem música que eu ouço assim, eu falo, como assim? Eu sou professor de inglês há anos, eu não entendi o que o cara falou. Aí eu vou lá e vejo a letra, não é possível que ele falou isso. Não tava tão claro assim, né? Acontece, música é muito difícil, né? Música é outro nível de É dificuldade. outro nível. E depende da entonação da pessoa, depende do que ela está falando, se é uma gíria, se é um fator cultural, não sei, entende? Um tempo atrás eu ouvi uma música que a menina falava assim: Every inch of you is perfect, né? Every... Era até aquela música do Because You Know I'm All About the Bass. Aí, um trecho da música falava: Cause Every inch of you is perfect from the bottom to the top. Sabe o que eu entendi?
Every Inch of You. Quando eu ouvi das primeiras vezes, eu pensava que era Every Interview. Ent- Interview. E eu fiquei, Faz sentido, faz sentido. o que que o Como assim interview tá cada fazendo no meio da entrevista? música? E aí você vai ler a letra, você fica frustrado, você fala, mas Ah, que é? tem essa também. Às vezes a expectativa é alta de que seja algo genial que tá sendo dito ali, na verdade. Às vezes você vai ver um negócio muito sem graça, assim, né? Exatamente. Então vamos lá, passo a Legal. passo. Ouça várias vezes até você give up, até você entregar o jogo. Depois, claro, e vá anotando as palavras que você acha que você entendeu. Depois compara. Não fique frustrado se você entendeu maçã e ele falou banana. Não, é normal. Legal. Depois, pega a letra e aprende. Depois, tenta imitar a maneira como a pessoa está cantando, se você fosse o cantor. Imagina, ó, eu sou um cantor de bar, de barzinho, e eu preciso cantar bem para as pessoas. Começa a imitar. Isso, assim, ajuda muito, A traz pronúncia e um tudo. conhecimento maravilhoso. Pronúncia é Legal. perfeita. Cara, eu reparo que quem trabalha bastante, quem trabalhou bastante com música tem uma pronúncia melhor do que quem não trabalhou. É impressionante isso. Quando o ouvido é bom pra música, parece que a pronúncia fica mais clara, né? Interessante. Exatamente. Bacana. Então, ó, revisando passo a passo, vamos ver se eu entendi. Você pegava a música, tentava ouvir a música ao máximo, sempre escrevendo toda a palavrinha que você entendia. Fazia Aham, isso várias vezes, não uma vez só, pra você até você de fato não entender mais. E aí você comparava com a letra exatamente. original e via o que que você não entendeu, o que que você entendeu. Fazia a comparação, certo? E depois Exatamente. tentava cantar simulando como se fosse a pessoa cantando lá, porque você tem uma Eu, ano- apresentação e você tem que. eu anotava as palavras e depois comparava para ver se tinha Tá, o que que eu tinha conseguido entender. legal. Aqueles gaps. Inclusive, hoje em dia existem sites que você pode entrar, você ouve a música e ela vem com os gaps para você preencher. Sim, eu recomendo. O Lyrics Training, né? Faz isso, faz Acho que bem é esse isso. daí mesmo. É É. muito bom isso daí. Bacana, legal. Você lembra qual foi a primeira música que você aprendeu 100% em inglês? Lembro, eu não sei se você vai conhecer a música, né? Você é bem mais novo do que eu, mas era uma música que, se eu não me engano, antigamente tinha um DJ que se chamava DJ Bobo. Não DJ sei se você já ouviu Bobo? falar. Não conheci. Não, Infelizmente não. não conheci o DJ Bobo. É um pouquinho. Era a época que se chamava o Eurodance, né? Tinha muito assim, cantores cantando inglês muito bem, mas eles. Tudo bem, apesar de serem europeus, tinham muito italianos, né, que cantavam inglês muito bem. O W, por exemplo, não sei se você já ouviu falar também, o cara era Primeira. italiano, e a música, ela falava muito sobre superação, e o refrão era assim, quer ver? Peraí, deixa eu ver se eu vou lembrar. Oh, vou atrapalhar a sua gravação aí. Não, fica à vontade. Pode falar que eu vou tentar até colocar o A instrumental música era aqui. assim. Oh, 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 I'm never gonna give it up. Oh, 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 I'm never gonna lose my aim. Oh, 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 accept my way of living. It's my life. Ah, o nome da música era It's My It's My Life. Life, É isso achei mesmo. aqui, DJ Bobo. Yeah. É. E foi engraçado, sabe por quê? Essa música foi assim, ela marcou 2 pontos da minha vida. Quando eu ouvia a música e cantava do jeito que eu entendia, que era tudo embolado, e anos mais tarde, que eu esqueci, eu falei, vou ouvir essa música de novo, e eu entendi, então eu fiquei muito feliz. Ah, nossa, então você conseguiu ver claramente o progresso do ouvido ali, né? Essa música ela é muito especial pra mim. Então ouça aí, It's My Life do DJ Bobo. Legal, legal. E Eu aí você acho que é aprendeu um essa phrasal mesmo. verb difícil, give it up, né? Que é uma coisa que quem tá estudando cronologicamente veria lá na frente. E você aprendeu como uma das primeiras Exatamente. músicas, né? É claro que naquela época eu não entendia nada, né? Não, mesmo assim, legal, pô. A minha primeira foi Numb, do Linkin Park. Do Linkin Oh, Park. Muito boa a música. Eu já era adolescente, eu queria porque eu falava, nossa, imagina saber cantar uma música 100%, todas as palavras, que loucura. E eu exatamente. pergunto pros alunos, até alunos mais velhos, assim, comigo, você sabe alguma música inteiramente em inglês? Não, não sei. Por que não? Né? Parem tudo que vocês estão fazendo e aprendam pelo menos uma. O orgulho e a satisfação de saber que você sabe todas as palavras de uma música é muito doido, né? É muito legal, dá muita motivação, né? Exatamente. E aí, ó, se você Exatamente. aprender alguma música, vai lá no seu Instagram, canta ela ou recita ela e marca o Prof. Marcelo e o Inglês do Zero podcast, tá? Pra gente repostar vocês. Ok. Marcelão, muito obrigado. Pra terminar aqui, uma pergunta que eu sempre faço aos convidados é o seguinte: nosso podcast chama Inglês do Zero e eu queria saber se o Marcelo hoje não soubesse inglês. Não, basicamente, vou mudar a ordem na frase. Se você fosse aprender inglês hoje em dia do zero, o que você faria? Tendo recurso financeiro para investir em alguma coisa ou só tendo acesso à internet? O que você faria nos dois cenários? Se eu tivesse recursos financeiros, Nos dois cenários, sem recurso e com recurso.
Se eu tivesse recurso, mas é porque eu penso assim, depende também da pessoa, né, do que ela deseja, mas se eu tivesse recurso financeiro, eu faria um intercâmbio, né? Seria, Acho que é consenso, né? É muito bom. Pode dar muito é, certo. seria, seria Pode uma, dar muito certo, né? Might. seria uma oportunidade interessante. Exatamente, o might, É, que acontece das pessoas irem para lá e voltar e às vezes não, né? exatamente. Agora, se eu não tivesse, eu acho que eu estaria num mundo assim de oportunidades, porque tem tanta coisa, tanta coisa. O que eu faria era tentar achar algo que me dê um norte, em que eu possa usar aquilo como o meu caminho a seguir. Então, isso que eu estou usando, esse aplicativo, esse site, ele está me dando um norte. Eu estou começando e vou chegar até um ponto. E fora disso, investir. O que eu estou fazendo? Eu posso dar um exemplo agora. Certo. Eu estou estudando francês. Certo? Ah, c'est vrai, Então, legal. Eu sim, também tô tentando faz o tempo, mas não tá dando certo comigo, não. que eu estou fazendo? Apesar das pessoas, eu ouço muita gente falando mal e eu fico falando, pensando assim, as pessoas perdem a oportunidade de aprender. Eu uso o Duolingo, Me too, eu né? também. Aham. Outro dia eu vi um professor falando Bobolingo para desmerecer o aplicativo. Só que, de novo, Duolingo, intercâmbio, ninguém vai te ensinar inglês, você que tem que se esforçar. Eu sigo ali só para eu ter um caminho para seguir, para não ficar perdido, né? Lembra do supermercado? Sim. Eu tô no supermercado que tem as prateleiras bonitinhas, tá ali, ó, vou seguindo aquele caminho. Fora isso, o que que eu faço? O tempo que eu tô no carro, aí de novo, porque eu consigo ter essa habilidade. Eu vou ouvindo podcast em francês. Pego um podcast que o cara fala mais devagar, que é para aluno, e vou Legal. ouvindo ali e consigo entender. Né? Eu sempre abro um parênteses, eu falo com os meus alunos também. Você só vai ouvir podcast se você tiver um domínio de ouvir. Senão, isso é arriscado você no trânsito fazer isso. É, sim, E sim. o meu investimento é esse. Eu uso o aplicativo para ter aquele caminho para seguir. E por fora eu vou ouvindo podcast, às vezes eu pego a transcrição e vou estudando. A minha intenção é poder também pagar um professor particular para que eu possa ter mais conversação, ele me ensinar mais coisas, mas como não está sendo prioridade agora, eu estou fazendo assim. E acho que é até bom chegar no professor já com um pouquinho de base, né? Dá pra aproveitar até um Sim. pouquinho melhor a aula, né? Não que o iniciante não aproveite, aproveita bastante também. Mas quando você chega com uma basezinha já, dá pra tirar mais ainda proveito com o professor, né? A internet ela está cheia de recursos. Só que você tem que também peneirar um pouco para não se perder nessa gama toda de informações. Boa, muito bem. Marcelão, muito obrigado pela participação, meu amigo. Algumas últimas palavras para os nossos ouvintes antes da gente encerrar o episódio de Pessoal, hoje? tanto você, Jader, obrigado pela oportunidade. Eu estou assim, me sentindo muito feliz com esse convite. Foi uma responsabilidade falar sobre esse tema. Eu espero que eu tenha trazido uma reflexão a respeito do inglês na escola pública e nos outros ambientes, né, para a gente entender que não é lá assim tão ruim quanto parece, né? Uhum. É possível a gente conseguir um resultado legal. Talvez eu não vá fazer ninguém fluente, mas eu posso gerar essa paixão, esse interesse, né? E que eu possa ter contribuído para uma reflexão legal para todo mundo. E acima de tudo é mais desafiador do que parece também, né? Do que. É muito desafiador. Nossa, é muito mais do que parece, né? Mas eu te Contribui falo, bastante. né? Uma reflexão também para terminar. Eu acho não, eu tenho certeza, é uma afirmação. Na escola pública, eu aprendi muito mais do que dando aula em curso, com certeza. Uau! Como profissional, porque você tem que se desdobrar. Então, e essa é uma dinâmica muito boa, que desafia a gente, tira a gente da zona de conforto. É maravilhoso. Eu amo ser professor na escola pública. Excelente. Obrigado, Marcelão. Valeu pela participação. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço, tchau, Tchau, tchau. tchau. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Olha, é importante pensar aqui, enquanto eu editava esse vídeo, enquanto eu fazia esse episódio, eu cheguei a uma conclusão muito óbvia, mas que eu nunca tinha parado para pensar. Vocês já pararam para pensar que ninguém espera que você saia da escola sabendo nem metade das espécies que existem no mundo no termo de biologia? Ninguém espera que você saiba todas as classes de mamíferos, de onívoros e não sei o que mais, né? Ninguém espera que você saiba falar sobre geopolítica internacional ou que você saiba aceitar todas as bandeiras do mundo porque você teve aula de geografia, né? Ninguém espera que você saiba contar a história do Egito Antigo e da Mesopotâmia e... enfim... Ninguém espera que você tenha domínio completo sobre fatos históricos, mas a gente tem essa visão de querer saber tudo sobre o inglês, de querer saber se comunicar em inglês. A gente viu aí nesse bate-papo que não é possível, né? Só que existe essa pressão, só que só no inglês, né? Nas outras matérias não se espera que você tenha um domínio completo. No inglês parece meio que a gente espera que isso role, né?
Então fica aí a reflexão, tá bom? Se você chegou até esse momento no podcast, você vai lá na imagem desse episódio no Instagram e você vai comentar a hashtag Escola Pública, hashtag Escola Pública, só pra gente saber que você chegou até esse momento, tá bom? Comenta no Spotify também, porque agora temos esse campo de comentário onde eu leio todos e aprovo todos, tá bom? Bom, guys, obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado desse episódio, vejo vocês no próximo, see you guys e bye!